Olha, para mim a literatura faz sentido de um modo que, com essa pergunta, assim, ela me parece ser bem respondida com um poema da Wisława Szymborska, que ganhou o Nobel, acho que faz uns 3 ou 4 anos que ela ganhou o Nobel. Ela tem um poema chamado Alguns Gostam de Poesia. E ela começa a falar alguns, mas não muitos, são pouco. Eles gostam, mas eles gostam, sei lá, de chuchu, né? Gostam de muitas coisas. E ela termina falando assim, mas apesar disso tudo eu me agarro àquilo como uma tábua de salvação. Eu acho que a minha relação com a literatura é essa. Embora uma série de pessoas possa dizer que aquilo não faz sentido, eu acho que é muito preenche sentido porque dá sentido pra gente, de algum modo pode ser uma espécie de salvação. Mas eu acredito que é uma salvação que poderia atingir todos. É uma salvação porque nos ajuda a dar sentido para o mundo. A dar um sentido que não seja nem o da filosofia, nem o da religião, mas que também é necessário. Eu acho que a gente vive uma economia do tempo, né? É sempre uma coisa do que toma tempo, o que não toma tempo, o que eu vou fazer com esse tempo, que é uma relação de capital com o tempo, né? Eu tenho que investir para algo que me dê uma resposta imediata, Não é à toa que autoajuda é o que mais vende, né? As pessoas querem investir um tempo para receber algo em troca daquele tempo. E a literatura não promete isso. Ela demanda um tempo e não te promete exatamente nada em troca. Você pode tirar algo daquilo ali, pode tirar muito daquilo ali, mas ela não te prometeu. Eu acho que isso para mim é o que mais vale, porque ela põe em xeque essa nossa ideia banal de tempo. A gente está sempre sem tempo, precisando de tempo. A gente tem uma relação que é isso, é um tempo contado, né? E acho que a vivência da literatura, como de outras coisas, que são dos nossos afetos, né, os nossos amores, etc., elas não se aplicam ao tempo, né? Quando a gente vai ficar com alguém que a gente ama, a gente não calcula, vou ficar 15 minutos, 20 minutos, porque aquela pessoa vai me dar tanto de afeto que eu estou precisando para continuar o resto das minhas atividades. A gente se entrega àquilo. E eu acho que se a gente se abre para a literatura é isso, a gente não pensa, né? As pessoas falam, aquele romance é muito grande, quantas horas eu vou ficar lendo? Você não pensa nesses termos, é aquela vivência, aquela experiência que conta. Não importa se vai durar 1 hora, 15 minutos, ou se vai durar, sei lá, semanas, meses, 1 ano. A poesia eu acho que ainda sofre mais com isso, porque as pessoas muitas vezes não entendem que um poema que ocupa 1 página, você pode ficar muito tempo naquela 1 página ali, você não tem que virar a página e sair correndo desesperado. Ela convida a gente a pensar e a viver o tempo de outro modo, menos pragmático, e isso eu acho que pode ser muito, muito bom pra gente. Eu acho que a relação entre ser leitor e ser escritor, ela é um contínuo, a gente não consegue dividir bem. É claro que a gente, antes de escrever, a gente aprende a ler, porque a gente tem que ter alguma vivência, antes de falar a gente ouve os outros falando, mas eu acho que chega um determinado momento em que as duas relações vão se fundindo e é difícil determinar quando termina o leitor e quando começa o escritor. Por que eu digo isso? Porque, no meu caso, eu sou tradutor, então quando eu estou lendo uma obra, eu penso em como traduzi-la. Então eu já estou pensando em como criar a partir daquela obra, ainda que eu possa assinar como a mesma obra. Ou eu posso estar pensando em como aquilo interfere na minha escrita, interfere no meu modo de ver o mundo e aí de qualquer modo vai interferir na minha escrita, quer eu tenha mais ou menos consciência daquilo. Então eu acho que o leitor ele tem um papel muito ativo na literatura. Ele não é um mero receptor de um texto que alguém vai lá e dá para ele como quem dá algo de cima para baixo. O leitor é aquele que dá sentido a qualquer obra. Sem ele, a obra não tem funcionamento. E o ideal seria que a gente criasse leitores com uma consciência forte disso. Quer dizer, eles têm que pegar as obras e viver com elas, e dar sentido a elas. Não é esperar que a obra tenha um sentido antes delas, mas promover esse sentido de acordo com as vidas. Novamente, acho que a metáfora do relacionamento pode ser boa. Quer dizer, a gente não tem um relacionamento com a pessoa passivamente, só olhando o relacionamento acontecer. A gente que vai construindo aquele relacionamento. Quer a gente queira, quer não. Não fazer nada em relação ao relacionamento também dar sentido ao relacionamento. No caso da literatura também. E aí eu acho que a tradução deixa isso claro. Quer dizer, todo tradutor é um leitor. E ele está, por sua vez, fazendo um texto novo que pede novos leitores, né? Esses novos leitores são, de algum modo, também tradutores da tradução.
Quando eles souberem ler o original, mesmo que eles dominem aquela língua, em algum nível eles estão operando traduções. E esses são sempre atos criativos, de interpretação, de dar sentido para aquele texto e, dando sentido para aquele texto, dar sentido para o mundo em que a gente vive. Bom, escolhi aqui um poema que eu acho que tem tido uma recepção interessante por parte das pessoas. Se chama Encontrar na Carcaça de um Pássaro. Acho que ele trata muito do que interessa mais nesse meu primeiro livro, Brasa Enganosa, que é a possibilidade de formular algo que seja uma alegria, mesmo diante da dor, diante da morte, diante da perda. Então, não uma alegria boba, uma alegria ingênua, né? Vou ler aqui. Encontrar na carcaça de um pássaro, destroçada por 2 gatos bem nutridos, gratuidade do ato, crueldade, palavra inventada, humana demais para contar esse ato sem pecado, sem perdão. Encontrar nesse corpo espalhado pela casa, enquanto hesita entre uma pazinha ou um papel higiênico, enquanto lembra de pegar um saco plástico, não muito grande, não aquele azul, enquanto afasta os gatos que teimam em brincar com a comida, aliás, nem comida, enquanto afasta os gatos que teimam em brincar, ponto. Encontrar uma réstia de vida, não no pássaro morto, destroçado, espalhado pela casa, nem nos gatos que, de bem nutridos, seguem a vida sem procuras. Uma réstia de vida, um soco na cara, um beijo por detrás da orelha, uma réstia ainda e sempre por se encontrar. E eu acho que, como eu falei, o leitor ser também uma espécie de criador, o tradutor ser uma possibilidade de criador, eu tenho feito um trabalho de tradução atualmente que tenta juntar e perceber na poesia antiga as suas relações com a canção contemporânea. Então, a maioria das pessoas fala no dia a dia, eu não gosto de poesia, não entendo nada de poesia, e, no entanto, eu não conheço absolutamente ninguém que não tenha algum tipo de afeto por canção, que é um modo de veiculação de poesia, só que a gente separou as 2 instâncias. No mundo antigo eles não estão separados. Então eu tenho traduzido e tocado na lira poemas antigos em ritmos antigos, porém em português, para a gente pensar essa poesia do passado também como algo muito vivo, muito corporal, que tem uma potencialidade diferente da que a gente costuma dar. Eu vou improvisar aqui na melodia, não tenho uma melodia pronta, um poema do poeta Horácio. Tu nem vás perguntar, ímpio é saber sobre o que a minha ti. Que fim deuses darão, Leuconoé, nem babilônios. Astros ouses tentar, antes viver o que vier sem mais. Quer inverno sem fim, ou só mais um, ceda-nos Júpiter, cuja militar rasga o rochais, leito em tirreno mar. Saiba saborear com este vinho, eis que num curto chão pode ao longo esperar. Nesta conversa, invido o tempo já foge. Colhe este dia e sem pensar nunca nos amanhãs.
Já? E acho Vamos? que quando começou a primeira frase eu ainda mexi. Não, sossegado. Vamos lá.